O coordenador, enquanto um observador, na minha aula ele teria que observar, né? Se eu tenho objetivo, se eu me preparei, se eu tenho que métodos que eu estou usando para atingir o que eu espero daquela aula, se o meu aluno ele está aceitando bem esses métodos, se eu estou abrindo espaço para debate, se eu estou abrindo espaço para o aluno se posicionar perante esse tema, né? Se ele está tendo abertura para falar desses temas, se eu estou, né, que é o mais importante na área de história, se a minha disciplina está colaborando para formar um aluno cidadão, questionador e principalmente, né, oferecendo para esse aluno a chance de debater, de se posicionar perante o cotidiano que ele está vivendo. Se a disciplina está proporcionando para o aluno autonomia, se ele está contextualizado, se ele está, de repente, adaptado para aquela realidade. Se aquele aluno, porque o professor ele tem que conhecer os seus alunos, né? Então, de alguma forma, ele tem que adaptar aquele conteúdo ao aluno que ele tem, à sala que ele está trabalhando. Né? O professor, se ele está preparado, né, para fazer aquela adaptação, se ele está realmente preparado, se ele preparou a sua aula, né, eu acho que a observação maior, né, do coordenador é se o professor ele se preparou para estar ali, né, se ele tem a sua aula preparada, se ele tem a sua aula previamente, né, preparada. O gestor ele necessita anteriormente, né, antes da observação, desses acordos todos, né, com o professor, com o grupo, de conquista, de ganhar confiança, e sem esse trabalho fica difícil, né, o gestor, o coordenador ou o diretor entrar na sala de aula de um professor para observar, né, e além de tudo, né, de estar observando o professor, eu acho que o coordenador, o gestor também tem que estar preparado. Ele tem que se preparar antes. O que eu vou observar, ter de repente uma planilha, uma anotação que ele possa fazer, porque depois ele tem que dar um retorno para esse professor, porque senão, né? Senão a observação ela se torna inviável. E acima de tudo, eu acho que todo professor ele é o que ele espera, né? A postura desse coordenador, né? A questão da ética desse coordenador. Né, de você sentar dentro da sala de um professor e deixar muito claro para ele. Eu acho que a segurança do professor está aí, né, na questão como o meu coordenador ele está dentro da minha sala, ele está me observando, como ele vai tratar isso? Será que ele vai chegar na hora do intervalo e vai falar na frente de todo mundo, olha, Elis, ó, assim, 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 eu acho que você tem que... Então ele tem que ter uma postura, ele tem que dar uma devolutiva para esse professor de forma ética, de forma a somar para esse professor e não de forma a, de repente, cortar esse vínculo. Na verdade, a informação que ele colheu na observação dele, que não pode ser de 20 minutos, de 10 minutos, de um dia só no ano, né, que tem que ser contínuo, tem que ser de forma... de virar uma rotina dentro da escola. Porque quando você tem uma rotina de observação das aulas, o próprio professor, ele fica mais à vontade. Quando uma coisa se torna rotina, ela deixa de ser estranha. E se ela deixa de ser estranha, ela vai começar a entrar no nosso cotidiano. Eu acho que ele também, o coordenador, tem que observar a forma com que o professor avalia esses alunos, né? Na aula você tem lá os objetivos da sua aula, o que você pretende do teu aluno, né? E de que forma que você está avaliando, se ele está chegando no seu objetivo ou se não. E o que o professor está fazendo para atingir aqueles alunos que ainda não conseguiram atingir os objetivos propostos. Eu acho que para isso ele teria que voltar aí
muitas vezes, tornar uma rotina, né? E se você avisa o professor, ele vai ser avaliado, ele tem o direito de saber que ele vai ser avaliado. É direito dele, né? É direito. Então ele não pode ser pego de surpresa, passar até o momento do feedback, que é a hora que o coordenador vai dar o retorno. Na aprendizagem, o aluno tem que estar focado. Então, o que vai determinar esse foco é justamente a presença do professor ali. O aluno, ele traz de casa uma série de problemas que ele, enquanto criança, ele não sabe organizar isso daí, que não é o momento exato de passar. Então ele traz um conhecimento, mas ele não sabe relatar esse conhecimento, e na hora que ele é perguntado, instigado a responder, muitas vezes ele acredita que está sendo provocado. Então tem que ter maneira de abordagem também do aluno. Então tem que ser. Isso é importante também. Outra coisa que tem que ser avaliado no professor é como que ele vai dar a continuidade. Se ele parou no término de uma situação de aprendizagem, ele deve sempre fazer aquela volta necessária, perguntar ao aluno onde foi que nós paramos a aula passada, né? Vocês se lembram? E insistir. O que eles não falam não é porque eles não sabem, porque eles gostam de não falar mesmo, no momento que tem que falar. Porque depois, no outro momento, eles gostam de falar. Então tem que ser feita essa abordagem também para saber. E depois dar continuidade. Eu sempre coloco, olha gente, hoje a nossa aula vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, o que eu vou avaliar vai ser a participação de vocês em sala de aula, o que vocês conhecem sobre a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu nesse período, o contexto histórico. Então já passo. Eu falo que material preparado também faz o coordenador também. Se é um vídeo, se você vai trabalhar com data show, se você vai levar os alunos para fazer uma pesquisa no computador, ou se você vai corrigir atividades. É complicado, porque às vezes a gente tem um trabalho que a gente faz que o coordenador chega na sala de aula e fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ele está falando sobre o quê? Qual é essa minha aula? Se fosse passar um filme, né, para os alunos, eu ia já dizer para ele que o que seria importante ver do filme seria então os 2 primeiros minutos, os 22 primeiros minutos, os 30 primeiros minutos do filme tal, porque eu já sei, eu já assisti o filme. Então eu já sei dizer o que eu quero do filme. Né? Então eu preciso conhecer primeiro o filme, para depois eu passar para a sala de aula. Então, a partir daquele momento, eu vou falar para o diretor, para o coordenador. Olha, coordenador, hoje nós vamos assistir o filme A Guerra de Canudos. Eles vão avaliar os 22 primeiros minutos, porque nesse momento ele vai estar... Esse filme vai estar focado na República, nos primeiros anos da República, e ele vai mostrar como que era esse período e ainda mostrar em que momento, em que local do nosso país se passou o filme. E fazer analogia. Eu, como professor de geografia e de história, compreendo que, ao ser observado, eu gostaria que qualquer coordenador, qualquer professor que estivesse observando, levasse em consideração alguns pontos. Principalmente aqueles que não forem da aula de história, aqueles que não forem da área de humanas. Cada profissional vai ter um tipo de visão, cada profissional vai ter a visão voltada para a sua área específica. Então, o professor de história vai compreender a minha metodologia, o professor de geografia vai compreender o segmento que eu tenho tomado durante a aula e vai ter a síntese geral para fazer uma avaliação. Mas eu penso o seguinte, como aspecto importante, primeiro estabelecer um foco com critérios, combinado antes, devidamente, entre o professor e o seu observador, estabelecidos critérios que serão avaliados na sala de aula. Então, por exemplo, desde a organização da sala de aula até a metodologia que o professor vai utilizar. Claro que aí o professor que conhece a aula de história, ele vai saber que para um determinado conteúdo o professor vai utilizar uma determinada metodologia. Ele vai seguir um pensamento histórico. Um professor que não é da área, ele pode não compreender o que o professor está realizando. Então, primeiramente,
a organização metodológica. Observa a aula tendo começo, meio e fim. Então o professor inicia a aula explicando as habilidades, levando o aluno por um caminho em que o aluno perceba aonde o professor quer chegar. O professor tem que deixar claro para o observador que ele inicia a aula daquela maneira, porque ele vai traçar um caminho e chegar ao final da aula com um objetivo estabelecido, com um objetivo cumprido. Então o professor observador, tendo essa noção de começo, meio e fim, ele já sabe onde o professor quer chegar. Então ele não corre o risco de fazer avaliações incorretas ou pré-estabelecer um critério e achar que o professor não chegou aonde deveria ter chegado. Então estabelecer o critério, compreender que é começo, meio e fim com o objetivo traçado e depois conhecer um pouquinho do conteúdo. Apesar de não ser da aula de história ou da área de humanas, ele pode ir lá buscar um pouquinho do conteúdo para entender o que o professor está falando. Então, início, meio e fim, saber onde quer chegar e conhecer um pouquinho do conteúdo. Um exemplo muito comum, professor de física que vai assistir uma aula de história, ou uma aula de geografia, ou uma aula de biologia. Ele não necessariamente precisa conhecer tudo sobre aquele conteúdo que vai ser tratado. Mas se ele tiver em mãos o objetivo da aula e a habilidade que o professor está trabalhando, ele pode não conhecer o conteúdo, mas ele entendeu que o professor vai chegar naquela habilidade. Então, trabalhando com as habilidades do currículo nacional, é muito mais fácil você conseguir avaliar de uma forma adequada, correta. Então, o professor observador, a coordenação, por exemplo, se ele sabe da habilidade que o professor vai trabalhar, ele sabe que o professor tem que chegar no final da aula com aquela habilidade contemplada. E assim ele pode fazer uma correta avaliação. O que se deve avaliar nas aulas de história? Em meu ponto de vista, se o professor está seguindo a proposta pedagógica, está seguindo o currículo, se o professor demonstrou que ele planejou a aula, se a didática do professor em sala de aula ela é condizente ao nível do aluno que ela está ministrando, o professor faz intervenções para instigar o aluno ao tema proposto, o professor se sai bem caso apareça algum tema que pode se relacionar ou não àquele conteúdo programado, como que ele se sai de uma pergunta completamente discrepante àquilo que ele planejou? Quais os meios utilizados pelo professor para estimular a aprendizagem? É isso que eu espero que, enfim, eu espero que seja avaliado nas aulas de história. Primeiro momento, gostaria de estar colocando, né, para o coordenador assistir a aula, então tem que haver primeiro um cronograma, ou seja, um acordo, né, entre o professor e a coordenadora. Tanto o professor tem que estar assim, consciente e sabendo que ela vai receber a visita da coordenadora. Depois, em sala de aula, a coordenadora deverá, então, observar a postura do professor, né, em primeiro momento, como ele vai organizar a sala, né, como ele vai se pronunciar junto com os alunos, de que forma, vocabulário, né, tom de voz, por exemplo, né? Isso daí é legal, ele está observando. Vem a parte do desenvolvimento da aula, que foi preparada, né? Então aí ela deve observar, se o professor fez, por exemplo, o objetivo da aula, né? Qual era o objetivo, se deixou isso claro com os alunos, fazer uma abordagem, então, com esses alunos. Por exemplo, se for uma sequência da aula do conteúdo anterior, então o professor deverá observar que o professor retome com esses alunos o assunto anterior para poder dar sequência na aula. E deverá sempre ficar atento assim, né? Se o aluno vai conversar, se ele vai bagunçar, se ele vai participar, que é o mais importante, porque tem aluno que infelizmente às vezes não consegue participar. Tem aluno com visita, ele vai ficar tímido, né? Ele vai perceber que é uma situação
diferente em sala de aula, isso acontece. Outros já querem se aproveitar, nossa, tem visita, eu quero mostrar que eu tenho uma habilidade maior, uma facilidade maior, então contribui com tudo isso. Então o coordenador também deve observar dentro da aula se o professor consegue, por exemplo, pegar o exemplo de 1900 e bolinha lá, por exemplo, e trazer para a realidade, fazer essa contextualização. Isso daí é muito legal fazer. Principalmente quando o aluno para, te ouve e interage no assunto. Seria assim, aquele olhar que muitas vezes, às vezes, nós como professor, às vezes a gente não consegue ter esse olhar. Mas quem está de fora é quando, assim, às vezes o problema está acontecendo comigo e eu não consigo detectar, enxergar, né? Já, por exemplo, uma outra pessoa de fora, ele consegue. Por que será que ele consegue? Não é? Será que é por causa desse olhar mais cuidadoso? Ou será que é uma falta de experiência? Então eu acho que esses são os pontos aí chave. E quando ele dá esse feedback para nós, esse retorno, às vezes é onde ele vai colocar, olha, professor, eu gostei, mas se eu fosse você, eu poderia ter feito assim, complementar, fazendo isso. Ou sugere aí 1, 2 sugestões que a gente poderia não pegar um caminho diferente, mas ampliar aquela ideia, renovar aquela ideia. A gente não consegue esconder o que nós somos, o que nós fazemos dentro da escola. Por quê? Eu acho que não tem tanta necessidade de o coordenador estar lá na minha sala. Por quê? Porque, por exemplo, aquelas passadinhas, pela sala, oi, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, ou vai levar algum recado, dá um recado específico para a sala, então ele já tem todo aquele contato, um parecer do trabalho do professor. E por um lado, por exemplo, se ele assistisse a aula do começo ao fim, então ele tem o começo, tem o meio e tem o fim da aula. Se ele chegar a 10 minutos, ele pode ter o começo, não tem o meio e não tem o fim da aula. Mas seria importante, viável, por exemplo, aquela questão dos 10 minutinhos. Porque dentro dos 10 minutinhos, ele já vai perceber se o professor, por exemplo, está trabalhando, principalmente o conteúdo do currículo.